Vamos lá. Paramos no verso 10 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, estamos encerrando o livro de Daniel para dar início aí o livro de Apocalipse. E nós vimos essa questão aí, que esse livro estava fechado, estava selado, encerrado, até muitos serem purificados, embranquecidos. Vamos falar sobre embranquecidos um pouquinho e depois uns provados. Isaías 1,16, o profeta Isaías vai falar sobre essa questão da santidade. Lembrando que a salvação e a santidade são coisas distintas, nós já vimos isso. A salvação, independente do homem, está relacionada à graça de Jesus sobre as nossas vidas. A santidade depende de nós, nas escolhas que nós fazemos e aquilo que ela pode nos ajudar. A salvação vem totalmente da graça de Jesus. A palavra de Deus diz a ele: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei do bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Interessante que essa questão de ser embranquecidos está relacionado também a uma justiça social. Assim, deixar de fazer o que é errado, deixar de fazer o que é mal e olhar quem não tem capacidade de se ajudar. No caso ali, na época de Jesus, na época de Isaías, os órfãos e as viúvas, que não tinham muitas vezes sustento, nem alguém para olhar por ela, porque uma criança órfã, ele tem uma mãe ali que, coitada, ela está lutando ali e não era bem visto na sociedade, naquela época, a questão da mulher. Então, essa questão social está na mente de Cristo. Cuidar dos órfãos, da viúva, aqueles que têm necessidade, olhar alguém passando necessidade e não ajudar diante de Deus não é bem visto com bons olhos. Chega até a ser um pecado. Por quê? Então, essa questão de embranquecidos, essa questão de se tornar limpo na presença do Senhor, tem a ver o quanto nós estamos olhando quem está na nossa volta. Em 1 João, capítulo 3, verso 2, 3, ainda no Evangelho de João, 1 João, capítulo 3, o verso 2 e 3. Ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, ou seja, um corpo glorificado, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, aí nós vamos ter condições de olhar para Jesus realmente como ele é e o Pai. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, eu e você nos tornamos puros diante da presença do Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos da graça de Jesus. Aí ele vai falar, né, a respeito do pecado: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Pecado é algo que não deve fazer parte da nossa vida e ele tem que ser tirado. Essa questão da intencionalidade, as escolhas, as eleições que nós temos que fazer. O apóstolo, a própria palavra, né, nós vimos aí, essa questão da salvação tem a ver com Jesus, mas a santificação tem a ver comigo, com você. E aí, ele continuando, né, o capítulo 12, 10 de Daniel,
Ele fala sobre essa questão de ser provados. E eu queria ler Hebreus, vamos para Hebreus capítulo 12, e isso é bem legal. Hebreus 12, deixa eu só. Hebreus capítulo 12, deixa eu só. Isso. Ó, Hebreus 12, desculpe, Hebreus 11. Vamos para Hebreus 11. O verso 2 de Hebreus 11 em diante, e aí vai falar sobre os heróis da fé. Depois a gente vai falar a respeito disso, mas só, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, Deus não viu, mas ele olhou e disse: haja luz e houve luz. Não existe um Deus com tamanha fé do que o nosso Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí ele continua. E aí, ó, pela fé, Abraão ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Abel, né, ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado por não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar aquele que se aproxima de Deus creia, né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Grave essa palavra aí, porque o nosso futuro ela está bem, ela será bem importante. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé aí, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus, e aí essa questão do imitador, né? Satanás sempre quer imitar e aí cria seitas. Essa questão aí tem bastante coisa legal na palavra do Senhor e o diabo sempre quer imitar de qualquer jeito. Lógico que de uma maneira bem inferior, mas ele acha que está bom, né? O mundo também acredita que sim. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, sabia, a gente já sabe, né? Ela tinha 89 anos, quando recebeu notícia, 90, quando teve filhos, Abraão, 100 anos de idade, pois teve fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu sua posteridade. Então, você vê, olha como é que Deus é tremendo aí. Quando Deus falou que Sara ia engravidar, ela riu. O anjo deu uma dura nela porque nem ela acreditou. Mas aí, quando você lê Hebreus, ele fala que ela acreditou. Por que isso acontece? Porque é assim como Deus nos vê. Quando nós nos rendemos a Jesus, Deus não vê o nosso pecado, o nosso fracasso. Ele vê aqui o nosso desejo, o nosso retorno para Ele sempre, transformado e remido pelo sangue de Jesus. Então, ó, saiu tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, que é a vinda de Jesus.
Vendo-as, porém, que de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Novamente, aquilo que nós já falamos, né? Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O... Não devíamos lutar tanto por esse mundo, né? Nós deveríamos lutar pelo reino de Jesus. Talvez o povo evangélico está lutando demais por esse mundo. Às vezes nós perdemos muito tempo e com as coisas de Deus pouco. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, e aí aquilo que nós estávamos falando, provados, olha só, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamado a tua descendência. Aí era uma coisa complicada, porque da descendência de Isaac vinha o herdeiro. Como é que Deus queria matar Isaac? Abraão pensou que, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. E, olha só, ele entendeu que Deus poderia ressuscitar Isaac, então não teria problema matar Isaac, com coisas que Deus precisa de um sacrifício humano. Mas a obediência dele foi algo importante para Deus, que ele queria ver até onde ia a fé de Abraão. E não que hoje isso seja possível, e isso é importante, porque Jesus morreu por nós, e Deus não se agrada de sacrifício humano, não deseja isso, em nenhum momento na palavra de Deus ele desejou a morte de Isaac, não que ele não tivesse poder para ressuscitar Isaac. A questão é muito importante aqui, porque Satanás ele se aproveita desse texto para dizer sobre o sacrifício humano depois de Abraão. Temos aí satanistas que, infelizmente, às vezes praticam isso. Mas a gente tem que entender que Deus em nenhum momento pede um sacrifício humano, porque nenhum sacrifício humano pode restaurar nossa conexão com Deus, a não ser o sangue de Jesus, porque precisava de um sangue sem pecado, como nós acabamos de ler aí em João, né, a respeito de Jesus não ter pecado nenhum. Ele se entregou à morte para que eu e você tivéssemos vida. Então, de nenhuma maneira, jamais, essa possibilidade de Deus querer um sacrifício humano. Era uma prova, era um teste, mas não mais que isso. Pela fé, José, próximo do seu fim, aliás, e aí, pela fé, Jacó, desculpa, o verso 20 aí. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, falando que o mais novo, né, seria maior do que o mais velho. No caso de Jacó sobre Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Jessé. E aí, importante, porque nós vamos ver que a promessa dele estava no quarto filho, ou seja, Judá. Em Efraim, Manassés, ele troca a mão e abençoa mais um do que o outro. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. No finalzinho de Gênesis ali, José fala para os irmãos, fala, olha, no futuro vocês
não os irmãos, os descendentes, né, os sobrinhos. Provavelmente chamou os sobrinhos lá e falou: ó, no futuro vocês vão sair daqui. E eu quero que vocês me prometam que meus ossos vão ser tirados do Egito e vão ser enterrados em Canaã. Pela fé, Moisés, nas, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, do faraó, que mandou matar todas as crianças. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres territórios, os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, novamente aí, essa palavra aí, olha só, Moisés fez o que fez porque ele sabia que Jesus viria. Nós não precisamos mais disso, porque nós sabemos que ele veio. Agora ele vai retornar. E isso deveria nos garantir a certeza do retorno de Cristo. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Lembra quando nós lemos em Gênesis capítulo 3 sobre que Deus colocou vestes sobre Adão de pele? Então, o primeiro sacrifício de animal foi de Deus com relação a Israel, que ele sacrificou um cordeiro pelo pecado e, e nesse sacrifício cobriu Adão e Eva. O povo de Israel, na caminhada dele, não tinha essa questão do sacrifício, ou se tinha, era algo muito sem. Nós vamos ver depois em Gênesis, quando a gente tiver a questão do sacrifício, é uma coisa muito importante, porque ele desaparece e volta. Aí ele é instituído em Êxodo, com Moisés. A partir daí, você tem o tabernáculo, você tem a questão de orar. Agora eles entendem o porquê o sacrifício de animal. Porque ele tirava, ele cobria o pecado do mundo, fazendo figura sobre aquele que haveria de vir, que era Jesus, que deve tirar o pecado do mundo. E tira, né? Não deve, tira o pecado do mundo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Raabe era o nome do Deus do Mar Vermelho. E justo Raabe apareceu ali, como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. E lembra Jefté? Jefté é um dos juízes, ele aparece aqui, mas ele vai sacrificar a filha. Tem uma coisa bem complicada ali. Ele faz um voto de tolo. Depois você lê lá em Juízo, voto de tolo de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, citando Daniel aí, entre outros, acredito também, extinguiram a violência do fogo, os amigos, né, de Daniel, Misael, que vai ser lançado no fogo ali, e Azarias, né, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tirana, tiraram da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Aí Gideão, entre outros, Sansão, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os mortos. E aí, quando Jesus ressuscitou,
Muitos mortos ressuscitaram com ele, alguns foram torturados. Podemos citar aí os apóstolos, Isaías cerrado ao meio, não aceitando o seu resgate para obtiverem superior ressurreição. João Batista foi decapitado, Paulo também. Outros, por sua vez, Pedro crucificado de cabeça para baixo, por sua vez, passaram pela prova. E aí, novamente, aí, ó, essa questão de prova, de escárnios e açoites. Aí, Paulo, citação de Paulo, sim, até de algemas e prisões, os apóstolos, entre outros. Durante o governo de Nero, ele diz a história que ele pregava os cristãos e acendia fogo nas avenidas. O cara era doido, psicopata. E quando o povo de Deus começava a entoar louvores, ele mandava cortar a língua do povo de Deus. A história era bem, tem uma história linda, depois você lê a história de Perpétua. Ela ela se converte a Jesus e tem uma história bem interessante. O Conde Zinzendorf também tem um livro, não edita mais, chama Rastro de Sangue. Esse é tem a biografia de vários. Infelizmente nem eu tenho ele. Eu li o emprestado, mas ele é bem legal, Rastro de Sangue. Conta a história desse povo e os 12 de Aramis, esse eu tenho, fala sobre os 12 discípulos de Jesus, essas histórias também deles. É um compilado histórico muito legal também. Ah, e aí ele fala, né? Foram cerrados pelo meio, aí citando Isaías, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, falando de João, entre outros. Ele cita alguns que a gente faz referência, mas teve muitos outros que viveram do mesmo jeito ou sofreram o mesmo destino. Afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E ainda, infelizmente, não é. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ou seja, viram Jesus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, eu e você, para aqueles que sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, o capítulo 12 aí, você viu essa questão da prova, né? E do cuidado de Deus. Voltando em Isaías capítulo 12, verso 10, lá, muito legal, né? Esse texto aí de Hebreus. Tem um livro, Heróis da Fé, muito legal, que fala sobre isso. Ainda no verso 10 de Daniel 12, ele vai falar assim, Daniel 12, verso 10, e ele fala, ó, embranquecido e provado. Mas, e aí tem outro problema, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Vamos ler Isaías 57, verso 21, a respeito dos perversos aí. O verso 21, Isaías 57, verso 21, tem outros textos. A palavra de Deus é bem rica e bem completa, não tem como fugir. O verso 21, ele vai dizer assim, ó, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Aí depois você pode, vamos subir aí, vamos ler a partir do verso 17 para você entender. Isso. Pode subir o 15 aí a gente entende melhor. Isso. Ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita eternamente, o qual tem nome santo, Kadosh, habito no alto, santo lugar, mas habito também com o contrito, o abatido de espírito. Então, sabe quando a pessoa fala assim, será que Deus não vê o sofrimento desse ou daquele? Vê, habita junto, sofre junto.
Deus não criou a tristeza. A tristeza foi criada pela queda do homem. E Deus não criou a maldade. A maldade foi criada pela ausência da presença de Deus em nossos corações. Não tem como escapar disso. A verdade é essa. E ele fala lá, ó, e habito e o abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Se não fosse Deus, nós infelizmente vemos essa questão do suicídio, e um parênteses aqui, as pessoas chegam num ponto da vida em que o sofrimento delas é tão grande que elas não sabem como administrar isso. E aí buscam amenizar essa dor, ou por meio de drogas, ou por meio de vícios. E quando não consegue isso, tiram sua própria vida para aliviar a dor da alma. A dor que as pessoas sentem na alma é tão grande que a dor física, essa automutilação que alguns adolescentes e muitas pessoas fazem, é para tentar desfocar a dor da alma. Então, você vê aí, se não é Deus, volta ali, Gustavo, no verso 15, só para ele fala, ó, quando ele fala para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se não fosse Deus em nós, pode ter certeza disso. Quando as pessoas julgam, nossa, fulano tirou a vida, não sei o que passa na cabeça, essa dor da alma aí, essa falta de alguém que fale do amor de Jesus para essas pessoas. E quando eu digo falar, não é falar, olha, você precisa abrir o coração para Jesus. Gente, a pessoa está desesperada, está numa situação assim. É perguntar para o Espírito Santo qual a ação que eu e você vamos fazer para mudar essa situação dessa pessoa. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Então, assim, por que que Deus precisa vir? Por que que Jesus veio? Porque a humanidade, por si só, ela ia se destruir. A ganância do homem, a inveja, a cobiça, o ódio, tudo que há na mente e no coração do homem, se não fosse o Espírito Santo em nós, se há um pouco de moralidade na nossa vida, esse pouco de moralidade vem do Espírito Santo. Não é mérito nosso. E Deus sabe disso, e ele fala, eu gosto muito desse texto, porque você vê a misericórdia de Deus. O maior erro é que, às vezes, quando uma pessoa se converte, o julgamento é algo natural, infelizmente. Olha, agora que eu sou entendi de Jesus, entendi do Evangelho, a, até admitir que outra pessoa erre é inadmissível, às vezes, no coração. Isso tem que ter um cuidado na nossa vida. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Então, não Deus falou, vou deixar vocês viver por conta, então. Vocês não me querem? Vou deixar. Querem um rei? Vou te dar a Saul. Querem ficar sem mim? Vou deixar vocês sem mim. E mesmo assim, não. Sabe quando alguém fala, se não vem pelo amor, vem pela dor? Acho isso uma mentira tão grande do diabo, porque nós vamos para Jesus por causa do amor de Cristo derramado na cruz. Porque se fosse pela dor, todo mundo no inferno ia se arrepender. Não é isso.
É só a graça de Jesus que nos constrange a estar perto dele, não é a dor. E aí, nossa, horário ali. Ó, tendo visto os seus caminhos, eu o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Saber os que dele choram, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Que você receba a paz nesse dia, em nome de Jesus. Paz que os que estão longe e para que estão perto, diz o Senhor, eu sararei. E aí, só o perverso aí, e aí agora a gente entende aí. Mas os perversos são como um mar agitado. Sempre quando você vê o mar, está falando sobre os gentios, tá bom? O tempo dos gentios. O mar agitado, que não sabe aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, amanhã a gente continua o finalzinho aí, os três últimos versículos que faltam para terminar Daniel, e aí a gente chega. Mas grave esse texto de Isaías aí no seu coração, muito lindo esse texto, e pense nisso aí, amém? Ó Pai, eu quero agradecer pela vida dos seus filhos, pelo tempo e a oportunidade de estarmos juntos. Sabemos que todo conhecimento que o Senhor nos tem dado, Deus, a todos nós, sem exceção, nos servem para nos alertar das coisas futuras e, mais que isso, a alinhar o nosso caminho na verdade, na justiça e no juízo do Senhor. Dá um dia abençoado na vida dos teus filhos, que possamos viver tudo que o Senhor tem para nós neste dia. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance e nos enche de paz, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra e privilégio estar com vocês nessa manhã. Deus abençoe aí, viu?